relação assim à frequência de gravação, o que você acha que é o ideal? Até assim, como se nós formos tratar de programas de televisão, existem programas que são diários, programas que são semanais, né? Para o podcast, você tem assim um parâmetro que diga assim, olha, para o podcast é legal gravar uma vez por semana, todo dia, num período de tempo determinado? Eu diria que não. Por exemplo, eu me propus a fazer uma vez por mês, até porque, por mais que eu seja um presbítero, sirva na igreja, tenha ministério, muitas vezes sou convidado para pregar, tenho outras atribuições, eu sou um profissional do mercado, eu trabalho numa empresa, eu tenho responsabilidades familiares, então eu não consigo me concentrar, por mais que eu queira, 100% na produção de um podcast. Então eu me propus a fazer uma vez por mês. Então, uma vez por mês tem um episódio. Eu comecei isso em abril desse ano e eu estou encaminhando agora para fechar um ano com 10, 11 episódios. Então não tem uma frequência. O que acontece é quando você tem um canal numa plataforma de mídia, existem alguns algoritmos. E esses algoritmos, eles fazem com que a pessoa que é produtora de conteúdo tenha que produzir constantemente para poder o canal ser relevante. E até eu, no meu tempo, ser remunerado. Exatamente. Eu, no tempo que eu tenho hoje, eu não consigo fazer isso. Mas se é algo que eu tenho como ministério, eu coloco dentro de um planejamento da minha rotina o quanto eu posso fazer, até para não ser algo que crie uma fadiga para mim. Então eu diria que não tem um período que você possa usar para fazer. Depende muito do como, mais do como você vai fazer do que o período que você quer fazer, como semanal, mensal, todo dia. Tem canais que o cara faz 2, 3 podcasts por semana. Você pega o próprio Flow, estou citando o Flow porque é uma referência para quem faz podcast, ele às vezes grava 2, 3 episódios no mesmo dia. Então, assim, depende muito da sua disponibilidade, do tempo que você tem, do conteúdo que você tem também, porque não adianta a gente produzir um podcast e não ter conteúdo para falar. Então, todo o processo de preparação também conta para isso, né? Então não é só você sentar, ligar, vamos gravar e aí, mas o que nós vamos falar? Certo. E assim, você acha que diante desse boom que os podcasts tiveram, o mercado está saturado? Ou você acha assim que existe ainda consumidor para cada vez mais produtos como este, né? Falando talvez do mesmo tema? E qual seria então assim a importância deles para um mundo que nós vivemos cada vez assim tão polarizados? A gente precisa entender o seguinte: a sociedade ela está em transformação. Com as novas tecnologias, com os meios de comunicação se aperfeiçoando a cada dia, essas transformações elas vão se acelerando. A gente pega ali dos anos 80, em 30, 40 anos, veja quanta coisa mudou no nosso meio de comunicação. E como foi as transformações de 80 para trás. De 80 para trás era muito devagar as transformações da sociedade. Hoje o mundo está conectado, hoje o mundo está com meios de comunicação muito rápido, então você sabe em segundos o que acontece do outro lado do mundo. Tanto que, vou dar um exemplo, né? Quando estourou a guerra na Ucrânia, foi algo imediato que aqui ficou sabendo. Então, são meios de comunicação muito rápido. Então, eu acredito que com o tempo, os podcasts também vão ter que se reinventar, que é normal, como todo conteúdo que é produzido. É um produto que também precisa estar em constante mudança para que não caia no esquecimento. Exatamente. Agora, tem mercado e tem consumo para isso? Eu acredito que tem. Tem pessoas que vão ter mais relevância. Tem pessoas que vão ter menos relevância. Tem pessoas que já tinham um certo reconhecimento muito antes dos podcasts. E quando eles começaram, é lógico que eles vão ter mais relevância do que eu, que sou um presbítero de uma comunidade pequena, produz. Então,
Mas tem consumo para todo mundo. Pelo fato de estar produzindo coisa na internet aí há quase 10 anos, eu consegui reunir uma turma de amigos que se conheceu pela internet e saiu um livro, inclusive. Olha que interessante. Então consumo tem. Vai continuar tendo? Vai. Com a sociedade polarizada, eu acredito que vai continuar tendo para os dois polos. A questão é, com as mudanças que a nossa sociedade vem sofrendo, e elas são cada vez mais rápidas, os podcasts e a maneira como nós produzimos também vão ter que se adaptar. Vou dar um exemplo prático. Quando veio a pandemia, a gente teve um boom de lives. Gente fazendo live para tudo que é lado. Live no Instagram, live no YouTube, live no Facebook. E pessoas que fizeram shows de live para transmitir. E chegou uma hora que a sociedade estava saturado. Ninguém aguentava mais ligar o YouTube para ver live de gente. Não que o conteúdo era ruim, mas se tornou cansativo, saturou. Podcast pode chegar nesse nível? Pode. Eu acho que a vantagem do podcast é que ele é uma espécie de, como eu falei, de reinvenção do rádio. E por ele ser uma reinvenção do rádio, ele também não é só um produto consumido por imagem, mas por áudio. Então, por exemplo, a pessoa está na academia, ela liga no Spotify e ela põe o fone dela e vai malhar na academia e está ouvindo um podcast como se fosse um programa de rádio. Então eu acho que ele é mais consumido do que, por exemplo, uma live. Porque uma live você tem que estar lá naquele momento, conectado. E essa live não sai dali e vai para um Spotify, por exemplo, para um Deezer, para um Apple Music. Né? Então eu acho que o podcast ele ainda tem um pouco mais de fôlego do que os outros modelos. Legal.